Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Nós estamos caminhando com Jesus para Jerusalém. Estamos lendo o capítulo 13 do Evangelho de Lucas, cheio de imagens, de comparações. Hoje, Jesus recebe um aviso da parte dos fariseus e ele faz uma declaração importante sobre a cidade de Jerusalém, praticamente na iminência da sua morte naquela cidade. Eu agradeço a você pela sua companhia, aqui pelo nosso canal do YouTube Dom Paulo Jackson, ou por meio da Rádio Maria, ou ainda você que nos acompanha pelos podcasts. O texto do Santo Evangelho é de Lucas, capítulo 13, versículos 31 a 35. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa que eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós podemos com muita clareza organizar o texto de hoje em dois pequenos blocos. Os versículos 31 a 33, o aviso dos fariseus a Jesus sobre as intenções de Herodes Antipas. E o segundo bloco, versículos 34 e 35, o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Olhemos então de perto, versículos 31 a 33. A atividade missionária de Jesus continua firme e provoca reações de violência nas elites de Israel. Herodes Antipas, nós já sabemos, um dos filhos de Herodes Magno, ele é tetrarca na Galileia e na Pérea. Jesus o trata como raposa. As raposas devastam os vinhedos, andam em meio às ruínas das cidades, são astutas, espertas, porém elas não oferecem maior perigo ou grande importância. A raposa não é perigosa e forte como um leão, mas a raposa é astuta e covarde. É esse o juízo de Jesus sobre Herodes Antipas.
Jesus não se atemoriza, continua fiel à sua missão até o fim. Sua missão é libertar os pobres, os pecadores, os doentes, os possuídos por espíritos impuros. Ele é a mão estendida da misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo, provoca a incompreensão e o ódio dos líderes religiosos e dos líderes políticos de Israel. Há um certo compadrio entre o sistema do Império Romano e o grande conselho da nação, o Sinédrio. É interessante e é também digno de nota no texto de hoje a atitude de alguns fariseus. Jesus tem sérias críticas ao farisaísmo, especialmente em relação ao rigorismo legalista, à hipocrisia e ao apego ao dinheiro. Não podemos dizer que este fariseu que conversou com Jesus, que ele era hipócrita, mentiroso, falso no discurso. Não podemos afirmar. Contudo, é possível. Se pode perfeitamente interpretar o texto, exatamente porque Lucas conecta com o texto anterior do versículo 31. No versículo 31, há uma conexão com o texto anterior. Os fariseus fazem, na verdade, o jogo de Herodes. Em todo caso, Jesus não admite intimidações de modo nenhum. Continua firme no seu ministério, hoje, amanhã e depois de amanhã. Significa, ele continua sua missão por um breve momento e depois vem a conclusão definitiva. Nem a hipocrisia dos fariseus, nem a astuta covardia de Herodes pode deter a força missionária, a força profética de Jesus. E os versículos 34 e 35? Jerusalém personifica o sistema de morte, o sistema que se fechou completamente em si mesmo, recusou completamente a novidade do reino de Deus trazida por Jesus como o Messias de Israel. A rejeição de Jerusalém simboliza a rejeição de Israel. Jesus vai ser assassinado em Jerusalém. Na morte do inocente reside exatamente o julgamento de Deus sobre a cidade de Jerusalém. No entanto, a perspectiva de Jesus em relação a Jerusalém é marcada pela doçura, pelo amor paternal, melhor ainda, por um amor maternal. No Antigo Testamento há inúmeras citações sobre as asas de Deus. Na libertação do Êxodo, por exemplo, Deus nos carrega sobre asas de águia. Êxodo 19, versículo 4. Mas talvez um texto próximo do uso que Jesus faz esteja em Deuteronômio capítulo 32, versículos 10 a 12. Assim diz o livro do Deuteronômio. Deus encontrou Israel numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de feras. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre as asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho.
Jesus então vai buscar na espiritualidade dos salmos a imagem das asas como sinônimo de proteção, mas ao mesmo tempo Jesus imagina exatamente essa imagem das asas, não de uma águia, como diz o livro do Deuteronômio. Na espiritualidade sálmica, há inúmeras citações que falam sobre as asas, por exemplo, Salmo 17, versículo 8, 36, 7, 57, 1, 61, 4, 63, 8, 91, 4. Mas as asas das quais Jesus fala não são as asas da águia. Em Jesus, a imagem tem uma força ainda maior, exatamente por isso, porque ele não fala da águia. Jesus fala da galinha, de um pássaro que acomoda a sua ninhada, os seus filhotes, debaixo de suas asas. Mas Jerusalém não quis e não reconheceu aquilo que conduz à paz. Capítulo 19, versículo 41. Na verdade, o texto de hoje antecipa claramente o choro de Jesus sobre Jerusalém. Jesus anuncia a ruína de Jerusalém por causa de sua dura cerviz. Ao mesmo tempo, anuncia o futuro de esperança para todos os povos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Para a nossa oração no dia de hoje, poderíamos rezar estes dois elementos. O primeiro, a firmeza missionária de Jesus em continuar a sua missão, mesmo sabendo o que iria enfrentar: a hipocrisia dos fariseus, a astúcia de Herodes, a rejeição de Jerusalém. Mas também iria enfrentar a fidelidade a Deus e a fidelidade ao seu povo. O segundo tema para a nossa oração é exatamente o cuidado de Deus para conosco. O amor, a ternura, a paternidade e, por que não dizer, a maternidade de Jesus para conosco é algo central na segunda parte do Evangelho de hoje. Jesus sofre pela rejeição de Jerusalém. Nunca desistiu dela, porque a sua missão, como a mesma missão de Jesus, a sua missão é salvar, é doar vida. Assim deve ser a igreja, boa samaritana, uma igreja hospital de campanha, para cuidar de todos aqueles que estão feridos, cansados, abatidos à beira do caminho. Um abraço, até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.